planos malignos e a resistência da Igreja. Pandemia, globalismo e revoluções, o caminho aberto para o Apocalipse. A concatenação dos projetos universalistas do Anticristo e a última resistência. Professor José Edmilson Júnior. Planos malignos e a resistência da Igreja. Pandemia, globalismo e revoluções, o caminho aberto para o Apocalipse. A concatenação dos projetos universalistas do Anticristo e a última resistência. Professor José Edmilson Júnior. Primeiro, planos malignos, prefácio, introdução e capítulo 1, audiobook. Introdução. O objetivo primordial dessa obra está relacionado ao despertamento quanto às movimentações que estão acontecendo na atualidade, que na verdade são o resultado de uma ação maligna que pode ser investigada até os primórdios da história, quando a malignidade, que ao se manifestar, coloca-se em oposição à benigna e perfeita influência divina, passando a produzir os males e multiplicar suas nocivas consequências que em cadeia têm afetado e levado à destruição a sociedade humana de ontem e de hoje. E esse mal, em suas diversas manifestações, pode ser percebido em diferentes setores da sociedade e nas mais diversificadas situações. Então se mostra importante a Igreja, municiada pela Sagrada Escritura e pelo discernimento do Santo Espírito, primeiro perceber, mas também denunciar e sem dúvida resistir à maléfica influência destrutiva que já tem arrasado enormes quentinhas em diferentes tempos e lugares. Primeiramente com uma investigação profunda acerca de sua manifestação, passando para uma investigação acerca de suas diversificadas formas de assegurar presença na atualidade, depois passando para uma orientação quanto à única forma de verdadeira resistência, como já nos ensinava Tiago, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Prosseguindo com uma conscientização acerca do alcance da influência maligna em todas as áreas da sociedade e suas atuais ferramentas de propagação e intimidação, passando para uma descrição acerca da necessidade de verdadeira imersão na vida espiritual e total comprometimento com o chamado do Evangelho para enfim uma veemente afirmação da certeza de vitória em Cristo e uma convocação para manter-se fiel, ser fiel até o fim para então receber da parte do nosso Senhor e Salvador a coroa da vida. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Início da obra. Planos malignos e a resistência da Igreja de Cristo. Item: o começo do fim, o surgimento das trevas. Item: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Desde tempos imemoráveis, deixaste de lado a correta postura de comunhão para, fazendo uso indevido de sua liberdade, se enveredar pela desobediência e se apaixonar pela vaidade que acalentaste em teu íntimo, como se pudesses ocultar algo da luz, desprezando a luz, quebrando a comunhão e gerando trevas em ti mesmo,
pois amaste muito mais a teus próprios predicados e não enalteceste aquele que te concedeu ter um bem em ti mesmo, não, amaste exclusivamente a ti mesmo e julgaste que eras digno de muito mais do que o que já lhe havia sido destinado, assim passaste a desprezar o teu lugar e cobiçar ardentemente e obstinadamente o que nunca te foi designado, mas por tua própria iniciativa decidistes que não estarias satisfeito e não glorificaria aquele que em tal posição de glória te colocou. E não apenas isso, mas comunicaste essa mesma chama destruidora aos teus semelhantes, e 1/3 deles conseguiste arrastar contigo em tua loucura, te moveste arrogantemente em seu desígnio para obter o que teu coração passou a desejar, todavia como um raio foste precipitado das alturas, não ocupavas mais o seu lugar e ainda derribaste a todos quantos te seguiram em seu devaneio e mais ainda outros que posteriormente corrompeste com lisonjas e instigando o mesmo sentimento louco e pretensioso, no qual te engajaste, mas para ti não há reconciliação, pois não se observa jamais qualquer resquício de arrependimento em ti. Obstinado como és em sua sanha destrutiva, não há mais nada que te deleite do que seduzir e ver outros trilhando por teus caminhos e caindo em teu mesmo fracasso, e eis a tua motivação, andar pela terra e passear por ela buscando mais e mais a quem possas convencer a se engajar na mesma empreitada revolucionária, pretensiosa, soberba e destrutiva. O que sussurraste aos ouvidos daquele inconsequente e invejoso, que não suportou ver a comunhão e a dedicação de seu irmão, que de modo esplêndido fez expressar todo o seu amor e dedicação em uma oferta agradável, coisa tal que estava ao seu alcance, mas não que tivesse verdadeiro interesse, não, apenas não suportava a ideia de alguém alcançar e desfrutar de algo tão maravilhoso, do qual não participava, mesmo sabendo ser sua mesmo a culpa, mas isso não importa, tudo o que importa é destruir. Aquele que obteve algo maravilhoso de que não dispõe, mesmo sabendo que só não o tem por seu próprio relapso, sim, mas mesmo com as admoestações, isso não impediu que o instigaste e que o mesmo se entregasse a esse sentimento monstruoso, que o perseguirá por toda a sua existência, como uma maldição que não cessa e que permanecerá sempre perto de todos aqueles que trilham por seus mesmos caminhos. Observasse isso em seus descendentes, os primeiros a entrincheirar-se entre muralhas, de quem se escondiam forjaram armas e se gabaram de sua própria violência e injustiças, bem como de sua promiscuidade e intensa desordem e maldade de todas as espécies, o que acarretou no primeiro grande juízo universal, quando foram quase todos submergidos nas éguas do dilúvio. Todavia, mesmo tendo o mal sido aplacado periodicamente, tendo em vista a presença de um fiel por meio de quem pode haver salvação, não era ainda o tempo de ser plenamente vencido o mal, e assim prosseguiste em tua marcha de sedução, atraindo outros para o abismo no qual estás metido, sem nunca poder sair, apenas vivendo na expectação da certa destruição a qual serás entregue e que não cessará, a fim de que sempre tenhas a lembrança de que o desprezo da luz e da vida, da verdade, traz consigo a perene presença das trevas. E por ser esse mal a tua única certeza, prossegues obstinadamente conquistando e subjugando outros mais que possas arrastar contigo para esse abismo, como fizeste quando irreverentemente provocaste a um filho, para que, diferentemente do que instiga o temor e a reverência, se desse a liberdade de zombar ante ao excesso cometido por seu pai, que embriagado se despia em sua tenda, exposto à vergonha, mas não menos vergonhosa foi a falta de reverência filial ante tudo o que representa a figura paterna, mesmo que flagrantemente apanhada em um descuido,
o que poderia ser facilmente aplacado, como o foi, pela sabia atitude de Shem e Jafé, que não se deixaram instigar pela chocarrice e mantiveram a postura de respeito, mas tu buscas sempre ocasião para destruir reputações por meio da verdade ou da mentira, ou instigando a destruição do respeito e da reverência, e infelizmente tal disposição para o desrespeito foi de tal maneira cultivada que seus frutos vieram a ser observados em Canaã. Uma descendência entregue a todos os excessos observáveis nas sociedades mais degradadas, entre as quais encontrarão-se aqueles que se tornaram a referência da transgressão a todos os padrões morais em toda a história, por isso mesmo foram eles, os sodomitas, alvo do pesado juízo divino, apenas uma amostra da destruição na qual serás imerso. Mas não os abandonei à sua própria degradação, mesmo para essas terras difíceis, com moradores tão inclinados a assentir às tuas pérfidas sugestões, imersos em crendices e práticas perversas e devassas, mas para tal lugar, fiz vir aquele que em contradição com sua época e seu contexto, soube silenciar todas as maliciosas sugestões que sempre convidam a entregar-se aos múltiplos meios de destrutivos, e no profundo de seu espírito, soube ouvir e também atender ao meu chamado, eu o chamei, e ele me ouviu, desprendeu-se de tudo o que certamente é garantidor da vida na ótica humana, da segurança, do conforto e do sucesso para qualquer homem, desprezou os ídolos, afastou-se de suas garantias, e passo a passo trilhou o caminho da minha vontade. Andou em lugares desconhecidos, esteve entre estranhos, e me adorou em altars por ele mesmo erguidos, onde sem imagem de escultura e livre de práticas cruéis e devassas, invocou o meu nome e o respondi, o sustentei e prosperei, corrigi seus erros, o protegi contra seus inimigos e lhe dei como referencial profético a todos quantos estavam mergulhados em profundas trevas ao seu redor, para os tais foi como uma luz, uma referência de verdadeira sabedoria em meio à total ignorância, o fiz reconhecer o meu sacerdote e de tal modo falei com ele, que o fiz encenar o terrível sacrifício no Moriá, cena esta que lhe foi pedida mas não concretizada, até que eu mesmo a realizarei naquele que foi enviado como cordeiro provido para o sacrifício a todos, poupei o filho a Abraão, mas sacrifiquei o meu. Mas não poderias aceitar tranquilamente tal demonstração de comunhão e confiança sem que tratasses de circundar e tentar quaisquer maneiras de causar danos, e mesmo que não tivestes sucessos contra o pai da fé, então avançaste contra quem este amava, se Abraão não te ouve, que seja então seu sobrinho, e em momento oportuno, em decorrência de desentendimento não entre eles, mas sim entre seus subalternos, para que não se desenvolvesse o problema vindo a gerar mais danos, decidiram-se por separar-se, e quando gentilmente lhe foi cedido a oportunidade pela escolha da terra, certamente encontraste tua ocasião tão esperada, olhai, veja as campinas, os pastos verdejantes, não atende à tua cobiça então por que levar em consideração o respeito por aquele que até agora te protegeu e te favoreceu, porque honrar a teu tio, toma a oportunidade, aproveita o momento. Certamente foi o que insuflaste aos ouvidos de Ló. E este, em demérito àquele que até agora foi para ele um pai, pensou primeiro em si, seus interesses, seu privilégio, seu bem-estar, que seu tio se vire com as duras e empoeiradas terras desérticas. Não serve ao Deus verdadeiro que este o favoreça. E eis mais um que tem seu coração enlaçado por suas seduções e que fecha os olhos para a razão, que ignora o que é conforme a justiça para se beneficiar da suposta vantagem, isso porque, sempre e reiteradamente,
aquilo que fezes ver como maravilhoso e imprescindível, quando enfim tornasse o motivo pelo qual se dá ouvidos aos teus sussurros, vindo mesmo a ceder e cair em suas tentações, mostrasse em sua verdade como a armadilha que sempre o foi, um laço, uma cadeia, a morte, no fruto proibido. No ódio cego, na ganância injusta, que levou o sobrinho do homem que andou com Deus a afastar-se dele e ver-se envolto por uma sociedade degradada e condenada, alvo do juízo divino, o qual só não lhe atingiu, devido ao cuidado que seu tio mantinha por ele, mesmo sem receber qualquer tipo de cuidado, sendo então arrancado daquele lugar tão belo, tão verdejante e tão detestável e condenável para o justo juiz. Quantos mais ainda vais arrastar para o meio da ira de Deus, atraídos como pássaros para uma armadilha? E quantos mais são os exemplos daqueles que em tantos e tão decisivos momentos, diante de decisões importantes, em reflexão sobre diversas questões importantes de suas vidas e até afetando direta ou indiretamente aqueles que o rodeiam, infelizmente, silenciaram a profunda e insistente voz de sua consciência, que o refriava ao mal contra seu próximo, que o convidava a um ato de empatia e filantropia, como meio de cultivar um bem que, se enraizado, poderia proliferar e beneficiar a si e ao seu próximo, coisa tal que foi vivenciada por muitos vultos históricos que, ao invés de resistir à perene voz do Espírito, deram liberdade à verdadeira ação transformadora e benéfica que pode construir grandes referenciais morais, construtores de fortes sociedades. Enfim, quando ignorada a profunda voz do Espírito, o que resta é a sinistra sugestão, tão suja que se torna impronunciável, mas que, em atendimento à sua cobiça, sua ganância é praticada sob as mais pérfidas justificativas. Quantos e quantas engodastes com tuas lisonjas e tua sedução, os envolvendo nas ações mais destrutivas, mais danosas, como o foi a inveja e a traição dos irmãos de José, a rebelião injusta de Coré contra a legítima liderança de Moisés, que implantou em seus corações o desejo de insurreição e a soberba autoproclamação de sua autoridade. Quanto prazer tiveste quando os mesmos foram engolidos vivos como punição, ruíram diante da verdade de Deus, semelhantemente a indivíduos, grupos ou até nações que se arrogam soberbamente contra a vontade soberana de Deus, são também engolidos pela história e fracassam. Não cessas de passear pela terra, e buscar quem mais lhe escute, seja um Davi que adultera e planeja a morte do marido como meio de encobrir o pecado, mesmo perdoado não deixará de arcar com as consequências de seus atos, ou um Ezequias, que certamente te ouviu de tal modo que zomba dos alertas do profeta e se gaba perante os representantes de nações estrangeiras, sua infâmia não passará sem produzir destruição ao seu próprio povo, povo este que não pode alegar isenção de culpa, como já vociferava Jeremias, queixem-se de seus próprios pecados. Tantas vozes Deus levantou, mas quantas vezes te deixaste seduzir pelos sussurros aos teus ouvidos que te convidaram a sacrificar o fruto de teu ventre a Moloque. Alguns hoje o sacrificam no altar da conveniência, para não atrapalharem seu estilo de vida, uns outros que de maneiras tão vergonhosas se deixaram levar e traíram ao seu Deus, relacionando-se com as mais bizarras e absurdas mentiras, a quem deram diferentes nomes fictícios, Baal, Azera, Ishtar, Marduk, Adrameleque, Tamush, Semiramis. Outros tantos que seria inútil catalogar, uma vez que mesmo que sejam diversas suas formas e suas lendas, no final são todos uma só e mesma coisa, demônios, teus escravos, aqueles que primeiro seduziste com tuas mentiras,
que prometeste a utopia que nunca viveste e que jamais pensaste que poderia ser realizada, mas que para sua própria desgraça, abandonaram voluntariamente sua honrada posição e te seguiram na tua loucura e estão contigo na tua vergonha, e de agora em diante são somente alimentados com ódio, ressentimento e inveja e que obstinadamente vivem em consórcio contigo a enganar e arrastar mais e mais seres aos teus mesmos vícios, desde os antigos tempos dos reinos, dos mitos, dos magos e da mística, mas que incansavelmente avançou pelo tempo, influenciando impérios que cobiçaram o domínio mundial, sem poupar a imposição de dor, sofrimento e escravização a tantas e tão preciosas vidas, por ti desprezadas e por aqueles que te ouvem, que se deixam levar pelas tuas mentiras, a tal ponto de loucamente afirmar que possuem direitos sobre as vidas por supostamente se assentar numa cadeira que dizem ser de Pedro o apóstolo, e empunhar o que dizem ser seu anel, e caducamente se entendem o substituto do próprio Filho de Deus, mas verdadeiramente são também mais um dentre tantos que se deixaram convencer pela tua dialética por meio de cuja síntese, passaram a justificar suas más ações com os mais insanos motivos, afirmando ser vontade de Deus viveram e agiram sob a influência do diabo. Mas não somente esses, prosseguiste teu incansável trabalho, enganando e levando seres humanos a agirem verdadeiramente em semelhança a ti mesmo, tornando-se também dignos de tua mesma condenação, contigo serão lançados no mesmo lago de fogo, juntamente serão atormentados e terão plena certeza de que recebem tudo aquilo que buscaram com tantas e tão soberbas rejeições aos intensos chamados do Espírito ao arrependimento, como tu, também estes nunca se arrependem e mesmo ceifando múltiplas vidas. Sociedades inteiras, não recuam em sua sanha de poder destrutivo e revolucionário. Tantos foram os participantes dessa condenação, grandes e sanguinários generais, insaciáveis comerciantes que pelo lucro são capazes de levar massas populacionais ao sofrimento e morte na miséria, ou ainda pior, outros que aproveitando daqueles que em tal miséria estão imersos, se arrogam seus representantes, seus libertadores e seus promotores em uma utopia messiânica de mundo melhor e igualitário, somente no futuro alcançável mas que no presente exige total e irrestrita submissão em todos os aspectos da vida, levando à destruição absurda de vidas presentes, por um suposto e muito duvidoso paraíso futuro, seja no Reich de 1000 anos, ou na sociedade comunista igualitária da ditadura do proletariado, muito prometendo, a todos enganando e absurdamente matando, seja nas câmaras de gás, nos campos de concentração, nos gulags ou na constante destruição dos valores e tradições tão custosamente construídos por aqueles que amam e verdadeiramente se importam com vidas humanas, que ouvem a maravilhosa voz de Deus em sua mente, o veem na criação e sobre ele leem em sua lei e juntamente com outras grandes e importantes construções de sábios humanos, na filosofia, na jurisdição e nas ciências, conjuntamente constroem uma sociedade em benefício e respeito mútuo. Que, começando na mais importante herança familiar, ou seja, as tradições, vão adiante comunitariamente construindo um coletivo de seres que compartilham valores e convivem em paz e colaboração, e é isso mesmo que odeias, esse breve remédio ao mal do pecado, que de geração em geração acumula destruição e maldades em todas as áreas, e por isso, buscaste aqueles que te ouvem, que se empolgam com sua sedução, e os inspiraste a produzir ideologias de subversão, destruidoras da família, a célula-mãe da sociedade, e partindo daí, a destituição do direito à posse do bem privado,
pois o que foram os antigos tiranos ou os falsos deuses, tornou-se hoje uma outra entidade. O Estado agora será um Deus, que dominará inescrupulosamente, dirá o que é verdade e o que é mentira, mudará a verdade conforme a sua própria conveniência e tratará os seus protegidos não como pessoas e sim como número, como uma coisa, como um meio, cujo tratamento que lhe dispensas, mesmo o mais abjeto, está plenamente justificado por um alegado fim, uma utopia perseguida em semelhança ao asno que persegue a cenoura sem nunca alcançá-la e que não sabe que o que verdadeiramente interessa é que prossiga caminhando subserviente aos interesses e mantendo a esperança nas promessas daqueles que se beneficiem diretamente de sua força vital, de seu viver. Maliciosamente sussurraste as ideias mais cruéis. Muitos te seguem, outros te seguiam e foram despertados para tua loucura e tua obstinação sanguinária e bestial. Sei que brevemente elegerás o teu avatar, teu falso Messias, no tempo do fim, quando percebes que teu juízo já está perto, e na verdade já vemos teus movimentos, tua voz não mais sussurra e sim brada. Estás trabalhando intensamente para o levante de teu reino de falsa paz e perseguição àqueles que não se submetem a ti, mas não temamos, não desanimemos, até o último momento vai vociferar a voz do Evangelho da verdade do Filho de Deus, que denuncia a tua mentira e que até o tempo do fim, vai expor teus enganos e tuas mentiras, de ontem, de hoje e até o grande dia do juízo de Deus e tua final condenação juntamente com todos que por ti se deixam seduzir. Seja Deus sempre verdadeiro e mentiroso todo o homem que se deixa seduzir por essa mentira há tanto repetida que muitos as têm como verdade. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. Como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Romanos 3:4. Durante muitos milênios, as peças estiveram soltas, de tal modo separadas que sempre se demonstrou uma tarefa impossível reuni-las. Ao longo dos séculos tantas tentativas foram feitas para a resolução de tão hercúlea tarefa, quantos grupos supostamente globalistas que arvoraram ideais tão altivos quanto sua ganância, mas que no entanto terminavam por se limitarem em mais um dentre o grupo que já se avoluma de proponentes fracassados. Sociedades secretas, discretas, autoritárias, quantos governos populistas e líderes autocráticos que se impuseram pela força, pelas armas, e agora, tantos representantes carismáticos que buscam seduzir e agrupar o número mais antagônico de movimentos e massas populares em torno de causas aglutinadoras de total liberdade, mesmo que resulte em um mosaico de opções que só convergem no sentido de se oporem a qualquer que lhes sugira a ideia de quaisquer limitações a seus supostos direitos recém-adquiridos inventados de poder ser e pensar ser o que quiser e como quiser e com quem ou com o que quiser. Sempre foram fortes e convictas iniciativas de implantação de controle sutil que se delinearam e demonstravam ser verdadeiramente eficazes, mas que no final das contas, terminam por produzir uma certa movimentação em torno da causa que com o passar do tempo sempre terminava por arrefecer. Mas, para os nossos dias estamos vendo algo muito novo e muito efetivo, na verdade o meio mais eficaz e mais legítimo de se fazer aceitar, e até mais que isso, se fazer desejar a imposição de uma autoridade superior que nos dirija e nos limite se necessário. O texto abaixo foi obtido na obra, Livro da Nova Era, autores,
J. Gordon Melton e Jerome Clark e ainda na Kelly, PG 354-355, Editora Macronbooks, São Paulo, 1999 e fala sobre o intenso combate do cristianismo e mais especificamente do protestantismo contra os grupos remanescentes de influência ocultista/esotérica e em contrapartida, a associação de muitos destes grupos pagãos a correntes que passaram a desenvolver um pensamento científico antagônico ao cristianismo, tornando-se mesmo influenciadores espirituais de alguns importantes nomes que desenvolveram teorias científicas e filosóficas e além disso, também são os grandes fomentadores das necessárias transformações na sociedade e na religião de modo geral a fim de tornar cada vez mais possível a implantação da nova era, com a unificação geral, inclusive na religião. Independentemente de nossas discrepâncias e até mesmo acima de nossos direitos básicos sempre tão ferrenhamente defendidos, não importa o time para o qual você torça, a religião que professe, as preferências sexuais que abrace, a nacionalidade que tenha herdado, os direitos que tenha supostamente conquistado e defendido com tanto esforço, seu direito de se locomover, de trabalhar, de falar, nada é mais importante, tudo pode ser relativizado, tudo pode ser rearranjado, reorganizado, reagrupado, repensado, reinterpretado, ter seu valor, importância, significado, urgência e tudo o mais alterado, pois algo que a todos ameaça igualmente, o mais democraticamente possível, está no ar, algo para o qual não há resposta. Mas se em algum momento puder vir a existir, ou se algum grupo puder fincar sua bandeira e declarar qual é a resposta aceitável, tendo por supedâneo o que se convenciona chamar ciência mas que na verdade transparece ser sim apenas o palco onde a luta pela supremacia do direito único e inviolável de ser o autoritário e inquestionável detentor do privilégio de ser o intérprete oficial dos dados analisados e fornecidos por aqueles que também estupefatos, lutam com as armas que têm para tentar entender e desenvolver um meio de dirimir o mar de afetados com esse mal, que não é tão novo como parece, mas que se tornou tão letal como nunca se pode imaginar. Assim é que, em nome de sua vida e pelo excelso interesse de seu bem, enfim o governo pode, legitimamente, de ofício, e com sua anuência, compulsória, te calar, te limitar, te prender e enfim, te ordenar o que você deve ou não querer e fazer, pois, mesmo os maiores males que possa nos causar o braço armado do Leviatã, ele não assusta tanto como o monstro invisível a que chamamos pandemia. Essa sim é a cartada final do globalismo que se vai construindo diante dos olhos mesmo que incrédulos. Em nenhuma época da história se pôde observar as condições mais propícias ao estabelecimento de medidas autoritárias, com força até para superar direitos assegurados pela Constituição, art. 5º, título 2º, dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo I, dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 6ª, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, estendendo-se desde as estruturas mais internas, estabelecendo limitações e restringindo a abertura e funcionamento de empresas diversas e ou lugares de culto,
e descendo até ao poder de controle sobre os cidadãos em seus bairros mesmo. Através das autoridades na municipalidade, e isso graças à incubação e propagação em massa de um vírus que faz parte de um grupo de vírus que causam infecções respiratórias e que foram descobertos por volta de 1937. E que já pelos idos de 1965, quase 30 anos depois de haverem conseguido o primeiro isolamento da moléstia, deu-se-lhe o nome de coronavírus por se parecer com uma coroa ao se observá-lo em um microscópio. Em dezembro do ano de 2019, registraram uma variação que foi denominada SARS-CoV-2, a que é responsável por essa terrível pandemia mundial, e que definitivamente abalou globalmente o modo de vida das pessoas e está ainda causando mortes, colapso de muitos sistemas de saúde, colapso financeiro de muitas famílias devido às tentativas de imposição de isolamento social com obrigatoriedade de fechamento de locais a fim de se evitar aglomerações para se tentar diminuir o contágio, que prossegue acontecendo nas aglomerações dos transportes públicos e festas clandestinas. E assim, observar-se o estranho fenômeno do trancamento das igrejas, dos fechamentos de indústrias, comércios, escritórios, empresas etc., mas o mais assustador em tudo isso, vê-se o crescente autoritarismo em escala nas esferas governamentais, e nos meios de comunicação, um insistente apelo a que se submetam incondicionalmente a qualquer orientação ou ordem mesmo, desde que essa venha com o selo de autenticidade do que se convenciona chamar ciência, mas o que é a ciência? Não seria um emprego racional dos meios de investigação, de pesquisa a fim de se aproximar o mais rápido possível das explicações e principalmente dos procedimentos a fim de se evitar e também tratar as contaminações? Sim, a ciência tem sim a responsabilidade da investigação e da orientação quanto ao melhor meio de se lidar com a pandemia que ainda se agrava, mas onde lhes ai do risco do uso que se está acostumando a fazer do termo científico. Aviso, página vazia. O principal risco reside no fato de que, por mais dedicado que sejam os que operam os instrumentos e as estratégias de pesquisa e desenvolvimento de métodos para se lidar com determinado problema, sempre os dados e as metodologias produzidas estarão submetidos a interpretações, e estas podem sempre ser manipuladas a depender do enviesamento político-ideológico daqueles que os estão interpretando e aplicando e principalmente, apoiando-se nesse suposto selo científico a fim de que sua decisão ou metodologia a seguir, seja verdadeiramente imposta sem a possibilidade de questionamento, pois todo o que não concordar, todo o que ousar questionar, será logo taxado como negacionista, conspiracionista ou outros tantos rótulos que pretendem silenciar a quaisquer questionadores sem a necessidade de lhe vencer com argumentos, e eis aí, a maior das armas nas mãos daquele que tanto cobiçou o exercício do poder sobre essa massa multifacetada de cidadãos, que agora em pânico, entregam de bom grado a sua liberdade, a fim de que o Leviatã os salve dessa terrível moléstia. Agora o mundo está pronto para o próximo Nimrod. As línguas ainda são muitas, mas o sentimento é comum, o medo, a incerteza, o anseio por aquele que subirá no palco da suposta ciência, cética, ateia e militante, e ditará às massas subservientes as normas que devem ser acatadas prontamente a fim de que se possa escapar ao mais bárbaro dos inimigos, o invisível e letal inimigo viral. Esse é sem dúvida o maior teste para o verdadeiro poder globalista, que só aguarda por aquele que enfim fará pleno uso de tudo o que está sendo para ele preparado,
mas conforme temos observado nas páginas das Sagradas Escrituras, esse é um poder que se manifestará e terá prazo determinado para acabar, e vemos tudo se preparar para ele, mas não é o verdadeiro poder e não terá o domínio final sobre a história. Novamente afirmamos que, isso se dará independentemente de nossas discrepâncias e até mesmo acima de nossos direitos básicos sempre tão ferrenhamente defendidos, não importa o time para o qual você torça, a religião que professe, as preferências sexuais que abrace, a nacionalidade que tenha herdado, os direitos que tenha supostamente conquistado e defendido com tanto esforço, se igualmente, o mais democraticamente possível, está no ar, algo para o qual não há resposta, mas se em algum momento puder vir a existir, ou se algum grupo puder fincar sua bandeira e declarar qual é a resposta aceitável, tendo por supedâneo o que se convenciona chamar ciência, mas, e diante disso a Igreja, de modo geral, cabe muita prudência e nenhuma covardia ou apatia ante os novos desafios que se configuram. É imprescindível denunciar os excessos e combater o desânimo daqueles que vão se acostumando a baixar a cabeça e aceitar o que impõem os especialistas da televisão e da internet, mas sem se esquecer de sua responsabilidade como comunicadora e influenciadora de uma grande parcela da sociedade a fim de conscientizá-la dos riscos reais de contaminação e da necessidade de adoção dos cuidados especiais a fim de se evitar contaminações e propagação ainda maior. Mas com certeza também deve a Igreja atender ao desafiante chamado para prosseguir com o evangelismo, mesmo que por novos métodos, virtuais, à distância, bem como esclarecer a esta Igreja impactada com esses últimos eventos acerca do que a Sagrada Escritura nos diz a respeito do Deus que permanece o mesmo em meio ao caos social e que não ignora as nossas necessidades e não nos abandona nos momentos difíceis. Observe que, entre os anos de 1918 a 19 ocorreu a pandemia da que ficou conhecida como gripe espanhola, tendo chegado a alcançar todas as extensões continentais e ceifando ao menos a vida de 50 milhões de pessoas em todo o mundo da época. Apesar de não se saber ao certo sua origem, suspeita-se que tenha tido origem na China, ou no Reino Unido ou ainda nos Estados Unidos. Ela foi o resultado da mutação do vírus influenza, H1N1, que ultrapassou a barreira das espécies e das aves, passou a contaminar humanos. Em 11 de março de 1918 o soldado Albert Gittel apresentou os sintomas da gripe. Esse foi um dos primeiros casos que foram registrados nos Estados Unidos, em uma instalação militar em Kansas, Fort Riley. Passada algumas semanas, outros 100.000 militares também apresentaram os sintomas, o que passou depois aos trabalhadores de fábricas em Detroit. Os eventos da Primeira Guerra Mundial favoreciam que a doença se espalhasse devido à intensa movimentação de tropas. Os países diretamente envolvidos não divulgavam notícias sobre as mortandades, chegando mesmo a haver censura presidencial nos Estados Unidos a fim de que a imprensa não se noticie as mortes, uma vez que a Espanha não participava diretamente no conflito. A imprensa de lá é quem noticiava mais amplamente os efeitos e a expansão da pandemia, por isso ficando conhecida como espanhola. Essa doença inicia sua contaminação entre nossa população, primeiramente devido à contaminação de integrantes da missão brasileira que foi enviada à França, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha por essa ter afundado um cargueiro brasileiro. O contágio deu-se quando a equipe passou por Dakar no Senegal antes de chegar à Europa, de uma tripulação de 1.200 homens distribuídos em 6 navios, 1.000 adoeceram e 156 vieram a óbito.
Em setembro de 1918, a contaminação alastra-se aqui no país, vindo em um navio de correio britânico que fazia escala em Lisboa, Dakar, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Seus passageiros encontravam-se em diversos estágios da moléstia e ao descerem contaminaram amplamente a população que não estava pronta para tal contaminação. Principalmente Rio de Janeiro e de São Paulo foram gravemente afetados pela contaminação, mas a doença se alastrou pelo território, alcançando até remotas regiões amazônicas. A estimativa é que cerca de 2/3 dos habitantes de São Paulo, 350 mil pessoas, foram atingidas, somando um total de 5.331 mortos. O Rio de Janeiro chegou ao número de 12.700 mortos, representando 1/3 dos óbitos no Brasil. Em carta escrita na época da pandemia, de 1918 a 1919, mas só publicada no British Medical Journal quase 60 anos depois, um médico norte-americano descreveu: a doença começa como o tipo comum de gripe, mas os doentes desenvolvem rapidamente o tipo mais viscoso de pneumonia jamais visto. 2 horas após darem entrada no hospital, tem manchas castanho-avermelhadas nas maçãs do rosto e algumas horas mais tarde pode-se começar a ver a cianose estendendo-se por toda a face a partir das orelhas, até que se torna difícil distinguir o homem negro do branco. A morte chega em poucas horas e acontece simplesmente como uma falta de ar, até que morrem sufocados. É horrível. Pode-se ficar olhando 1, 2 ou 20 homens morrerem, mas ver esses pobres diabos sendo abatidos como moscas deixa qualquer um exasperado. Item https://hospitaldocoracao.com.br/novo/mediace artigos nomes da medicina gripe espanhola a mãe de todas as pandemias No que diz respeito ao modo como a Igreja lidou com o terrível problema da pandemia de gripe espanhola, mencionamos o trabalho da historiadora Cristiane Maria Cruz de Souza, doutora em História das Ciências da Saúde e autora do livro A Gripe Espanhola na Bahia. Ela lembra em sua pesquisa um episódio ocorrido na cidade de Salvador enquanto o Brasil enfrentava o terror da gripe em 1918. A Diretoria-Geral de Saúde Pública da Bahia não proibiu a realização das cerimônias, mesmo diante da emergente necessidade de medidas de afastamento e isolamento para se diminuir o contágio em massa. De acordo com a historiadora, as atividades religiosas de sexta-feira à Igreja do Senhor do Bonfim atingiram público até maior que o normal, e estava relacionada às romarias para a realização de missas e beijar o pé da estátua do Senhor do Bonfim, imagem que foi trazida para a Igreja Baiana em 1745, pelo capitão português Teodosio Rodrigues de Faria. Ainda segundo a historiadora, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, também de Salvador, procedeu da mesma forma em relação à imagem de São Roque. As pessoas vinham se aglomerando nas procissões e chegando ao templo beijavam os pés da estátua. Na época da gripe espanhola e sua terrível difusão em nosso território nos idos de 1918, as informações eram bastante escassas, o que levou muitas lideranças religiosas a tomarem decisões imprudentes quanto à aglomeração de seus fiéis em procissões e missas, bem como em imprudentes atos reverenciais de beijar coletivamente os pés de uma estátua, o que promoveu certamente o contágio, mas na atualidade estamos muito mais bem informados e temos outros meios para comunicar-se com os membros das igrejas,
pregar-lhes a palavra de Deus e comunicar palavras de incentivo mesmo sem a necessidade de promover aglomerações extremamente nocivas para muitos. Assim, mesmo que tenhamos que manter sempre a cautela e não sermos subservientes quanto à determinação intransigente de muitas lideranças que sempre se posicionam em atitude hostil para com a Igreja, essa mesma Igreja precisa refletir sobre sua responsabilidade e de todos os meios proporcionar maior proteção aos fiéis. Todavia, independente de quaisquer pretextos que possam ser apresentados por autoridades de quaisquer épocas e lugares, precisamos hoje e sempre estarmos atentos aos graves sinais de autoritarismo justificados como medidas de proteção. Nossas liberdades não podem ser tolhidas sem que nos posicionemos de forma antagônica. Não podemos e não devemos nos abandonar a uma odiosa subserviência diante de discursos que se valem de pretenso cientificismo, mas que no final das contas termina por ser apenas e tão somente mais uma estratégia político-totalitarista que odeia oposições e contraditórios e espera o mais reverente amém antes suas imposições. Não, ainda há um povo que resiste à mentira e se posiciona inteligentemente e independentemente, mas também alinhada a uma perspectiva tradicional, equilibrada e racional. Segunda, massas amorfas e manipuláveis. E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamarão, chorando, e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham nós no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Apocalipse 18 horas e 19 minutos.